Boa noite. Aqui, é uma alegria grande, tá, gente? Saber que a gente vai discutir um assunto tão grande, né? E o privilégio de vocês terem nos escolhidos para um momento tão assim, tão chique como esse, né? Falar de Maria é realmente muito complexo, muito difícil, porque nossa noção de comportamento de Nossa Senhora, né? Sensibiliza-nos demais, porque Nossa Senhora é o maior símbolo que nós encontramos hoje, depois de Jesus. E nenhum sentimento que nós quiséssemos para diminuir Maria, mesmo que a gente quisesse encontrar um vazio, alguma coisa que detectasse uma inferioridade nela, nós não conseguiríamos, tá? Isso é claro e lógico. Maria, ela hoje simboliza para a gente o comportamento a ser copiado por todas as mães. Então, nós vamos encontrar na ética de Maria, né, na existência de Maria, renúncia, responsabilidade, dedicação e amor, tá? Que procedimento usou Jesus que autoriza a divertir Maria daquela forma, tá? Que sentimento, o que fez com que Jesus pudesse dialogar com Maria daquela forma? Se nós estudarmos o capítulo em forma de miudinho, dá para entender tranquilamente qual foi a intenção de Jesus a trabalhar aquele assunto, né? Aquela advertência que está no capítulo no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas o que a gente pode saber? O que a gente pode imaginar? Vamos fazer um trabalho rapidinho, mas um trabalho que nos dê uma condição de entender Maria, Jesus e a evolução, tá? De 0 a 9 anos, Jesus foi desenvolvendo uma postura em que Maria estava ali como seu condutor, né? Ele nasce e fica sob a guarda dela. Aí Jesus cai na maturidade. Qual que é a maturidade? Quando começou a maturidade de Jesus? A maturidade de Jesus inicia aos 9 anos. Aos 9 anos de idade. Então Maria, quando sai para fazer o censo, né? Ela vai se cadastrar lá novamente, ela faz isso quando ele nasce. 9 anos depois ela repete o cadastro. E neste momento ela perde Jesus, né? Ao perder Jesus, ela faz aquela procura, ela busca, ela pergunta, né, onde Jesus estava, e ela vai encontrar Jesus conversando com os judeus, né, falando sobre Deus. E aí Maria faz, né, a observação dela, pergunta a Jesus por que Jesus houvera se afastado, e Jesus vai conversar com ela falando que ele ali estava fazendo a tarefa de Maria, né, fazendo a tarefa de Jesus, desculpa, de Deus. Então ele fala, mulher, eu estou fazendo a tarefa que me foi confiada pelo meu pai. Só que, o que ele percebe? Ele percebe que aquele comportamento dele havia conseguido perturbar a estabilidade de Maria, tá? Então Jesus some, ele desaparece. De 9 anos até 30, nós não temos relato de Jesus. Por quê? Porque Jesus compreendeu que a maturidade dele aos 9 anos estava incomodando Maria. Ela ficou insegura e Jesus não promove esse tipo de sentimento em nós. Tudo bem? Ele não promove. Mas no relatar de Maria nós vamos estudar isso com calma, tá? Quem é que vem... Quando você lê a passagem do capítulo, você vai ver o seguinte, quem é que vem ao encontro de Jesus quando ele ganha autoridade humana? A autoridade moral de Jesus começa aos 9 anos. Mas como ele percebe que Maria não estava entendendo a maturidade dele, o que ele faz? Ele deixa para exercer essa maturidade quando ele está com 30 anos. Não é isso? Ele sai e vai em direção à missão. Aí o que acontece com Maria? Maria vai ao encontro de Jesus e quando ela chega lá, ela chama Jesus. Mas na passagem, quem vem primeiro são os parentes de Jesus. A família de Jesus vem depois, tá? Vem os parentes vêm com uma intenção e atrás dos parentes quem vem?
A família de Jesus. Quem era a família de Jesus? Os filhos, né, de José, os enteados de Maria e Maria. E Jesus vai fazer o quê? Agora Jesus se posiciona para Maria. Agora ele fala com ela: mãe, quando eu estava com 9 anos e você fez a advertência, eu obedeci. Agora eu vou fazer a vontade de meu pai. Eu agora estou atrasado para a missão, tá? Eu estou atrasado. Então eu vou fazer a missão que meu pai me confiou. Tranquilo? E aí ele usa a frase, né? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E ele vai falar que minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de meu pai. A princípio, na narrativa, é um contraste, não é isso? Mas o que a gente tem que entender? O que a gente tem que entender? A ideia dos incrédulos é fazer nascer em nós essa dúvida. Será que Jesus desrespeitou Maria? Será que Jesus não acompanhou, né? Não estava sabendo quem era aquela mulher? Será que Maria é um espírito inferior? Na tradução do capítulo ele vai dizer isso. Os incrédulos querem tirar disso, eles fazem disso uma arma. Por isso que ao estudar o comportamento de Maria, eu tenho que ter cuidado para mim não usar esta arma. Acreditar que Jesus ali inferiorizou Maria. Isso não é verdade, tá? Em momento nenhum, Jesus inferiorizou Maria. Bom, a base do ensino de Jesus é amor e caridade. E isso ele tinha para com a mãe dele. A gente pode ter certeza absoluta, tá? Mas aí o que a gente quer fazer? Vamos estudar o seguinte. Vamos estudar a pureza de Maria para vocês entenderem a dinâmica, tá? No planeta só existiu um espírito puro. Jesus. Existiu na humanidade, diante da humanidade, um espírito puro, tá? Na humanidade. No universo, para a Terra, puro é só Jesus. Para a humanidade, João Batista era um espírito de altíssima elevação. João Batista. Então Jesus fala assim, dos nascidos de mulher, ele é o maior. Então ele é maior que Maria. Só para a gente entender e a gente não ficar fazendo uma ideia fictícia de Maria e deixar de entendê-la como mãe, como protetora, como guardiã da humanidade, tá? Mas é Jesus quem diz que abaixo dele, João Batista é maior. Então, se nós tivéssemos que analisar a hierarquia evolutiva, João Batista é maior que Maria. E isto não inferioriza Maria em absolutamente nada. Ele fala, dos nascidos de mulher. Maria era nascida de mulher. Dos nascidos de mulher, ele é o mais elevado. Não tem outro espírito mais elevado que João Batista na Terra. Na Terra. No planeta, na constelação, Jesus é o espírito puro. Mas encarnado, João Batista era o mais elevado que Maria. Mas se ele fala, né, se chegar no mundo espiritual, ele é pequeno. É pequeno, tá? Ele é o menor no plano espiritual. Na elevação espiritual ele é o menor. No mundo espiritual ele é o maior. No mundo, na Terra ele é o maior, tá? Agora, para destruir esta ideia de que esse capítulo do Evangelho, ele diminuiu Maria, a gente precisa perceber que a Maria, ela é símbolo de ternura. Por isso ela nos comove tanto, por isso que ela nos envolve tanto. Maria é símbolo de ternura, tá? E o que precisa ficar em nós é que é ela que diz que não entendeu a missão. Então o Evangelho segundo o Espiritismo está só copiando uma informação da própria Maria. É ela quem fala que o comportamento de Jesus, que as atitudes de Jesus ficavam além da percepção dela. É ela que fala, eu não consigo entender esse filho. O Evangelho só copiou isso. Quer ver? Deixa eu ler para vocês. Ela conversando com Isabel no livro Boa Nova, ela fala assim, estas crianças, ao meu ver, trazem para a humanidade a luz divina de um caminho novo. Ela fala para Isabel. A meu ver, na visão dela,
Não era na visão de Deus. Maria não fala assim, hoje o que eu sei é que Jesus é o Espírito. Não, ela fala assim, no meu ponto de vista. Tá? Maria fala isso com a maior tranquilidade. No meu ponto de vista, essas duas crianças, João Batista e Jesus, trazem para a humanidade uma luz de um caminho. Maria fala de uma comunhão, ela falou, né, que ela fala assim, eles falam de uma comunhão com Deus com uma eloquência que eu, Maria, nunca encontrei nas observações de nossos doutores. E contentemente, ele fala contentemente. Eu ando a cismar em relação ao destino de Jesus. Ela fala que ela estava cismada. Ela estava preocupada com o comportamento de Jesus. Então ela não entendia a missão de Jesus. Não está errado, não. Kardec não mentiu, não. Está certinho. Está certinho o que está escrito lá. É ela que fala. Eu estou cismada. Coisa de mãe mesmo. Maria era uma mãe como uma mãe que ama. Por isso ela é o símbolo da mãe no universo. Por isso a gente tem tanto amor por ela, porque ela está mais próximo do sentimento de amor que a gente pode entender, tá? Ela fala assim, a sua ciência, a ciência de Jesus, não pode ser desse mundo. Olha como é que ela dialoga, como se fosse também uma coisa nova para ela. Isso é ela que está falando no livro Boa Nova. Ciente deste aviso, aí ela vai conversar, né, falando com outras pessoas sobre o comportamento de Jesus, e aí Eleazar, um sacerdote, dá um conselho para ela. Ela fala assim, ciente deste aviso, eu procurei Eleazar a fim de interceder por Jesus, junto às suas valiosas relações com as autoridades do tempo. Ela foi pedir ajuda a uma pessoa encarnada, cheia de dificuldades, cheia de complexidade, para ajudar Jesus. Para que Jesus pudesse conseguir falar o que ele queria para os sacerdotes no templo. Ela vai pedir ajuda para Jesus. Então ela não tinha mesmo uma noção muito profunda, não. Tá? Isso faz com que a gente entenda cada dia mais o comportamento de Maria. Realmente, espírito de luz, evoluiu ali passo a passo com Jesus, acompanhou toda a trajetória de Jesus numa boa. Tá? Maria não se fazia a melhor de todas, não. Ela sabia que ela estava ali num processo de entender a missão daquele espírito. Tranquilamente, não se esquente, foi exatamente isso. E ela continua. Pensei na sua infância desprotegida e receei pelo seu futuro. Olha aí, Maria tinha preocupações igual a nós, gente. A preocupação de Maria com seu filho era igual a nossa. Então não assusta não, ela não entendia mesmo. Ela não é que ela não ia permitir, é diferente, entender é diferente de permitir. Sabendo que o Jesus era um espírito diferente, ela compreendia que todas as atitudes de Jesus eram nobres. Entretanto, tinha coisas em Jesus que Maria não compreendia, não. Ela estava menos que a evolução de Jesus. Isso é claro e lógico. Ela mesma é que fala. Agora, olha o que o sacerdote fala para ela. Eleazar prometeu interessar-se pela sua sorte. Todavia, de regresso a Nazaré, experimentei singular multiplicação de meus temores. Sem saber o que ia acontecer com Jesus, sem saber o destino de Jesus, ela começou a ter medo. Então ela não sabia mesmo, gente. Tá certo? Leia em Boa Nova para vocês verem. E aí, o que ela faz? Conversei com José mais detidamente acerca do pequeno e preocupada com seu preparo convenientemente para a vida. Ela olhou e falou, não sei o que vai ser desse menino. Ele é diferente, ele não é uma criança comum, ele é estranho, eu não sei o que vai ser dele. Olha que legal. Mas, entretanto, no dia que se seguiu as nossas íntimas confabulações dela com José, Jesus se aproximou de mim pela manhã e me interpelou. Mãe, que queres tu de mim? Acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que está no céu? E Maria responde, altamente surpreendida. Se ela estava surpreendida, por quê? Ela foi pega de surpresa. Pega de surpresa significa que ela não conhecia nem mesmo a resposta
que lhe seria dada por Jesus naquele momento. Jesus estava falando uma linguagem com ela e ela não estava entendendo. Natural. A evolução dela é menor do que a de Jesus. É claro que é natural. A evolução dela é menor do que a de João Batista. Claro, gente. Se nós pudéssemos intercalar, nós diríamos que é Jesus, João Batista e Maria. E ela fala com ele: tenho cuidado por ti, meu filho. Eu me preocupo com você. Eu tenho preocupações com você. Eu estou inquieta com seu comportamento. Reconheço que necessitas de um preparo melhor para a vida. Olha aí. Olha o que Maria falou com Jesus. Agora, não é o Evangelho segundo o Espiritismo? Kardec trouxe a visão dada pela própria Maria, tá? Então, só que o que eu preciso pensar? Essa minha noção de que Maria estava abaixo de João Batista não a diminui como espírito superior. Maria faz parte da segunda escala de espíritos no planeta, tá? João Batista faz parte da segunda escala de espíritos no planeta. No planeta. Jesus faz parte da primeira escala dos espíritos no universo. É uma escala única. Maria estava distante ainda dessa escala, mas num grau que nós não conhecemos. Kardec conseguiu colocar os graus que nós conhecemos: superior, de ciência, de sabedoria e espírito de bondade. Mas tem mais. Na segunda escala, na segunda ordem, tem mais. Eu não conheço, mas tem mais. Tem mais dentro da própria sabedoria, dentro da própria ciência, dentro da própria bondade. Tem mais. Então Maria está no último grau para chegar à condição de espírito puro. João Batista também, mas na segunda escala. Tranquilamente, não tenham medo, não receiem, não façam parte desta escala de almas que querem confundir Jesus a ponto de dizer que ele não sabia o valor da sua mãe. Isso não é justo, tá? Jesus sabia sim, Jesus sabia que Maria era, naquela época, o espírito mais nobre que o planeta conheceu, depois de João Batista. Ele convida Maria para fazer a representação da maternidade para ele. Ela trazia na organização biológica dela toda uma experiência para receber um espírito com a embriologia de Jesus. Tá? Ela não tinha raiva, ela não tinha ira, ela não tinha antipatia, ela era fiel. E esse espírito aceitaria o corpo de Jesus sem crise. É isso que nós precisamos ter em mente, tá? Não diminui Maria em nada, é nobre, é espírito superior, trabalha com suicidas, recebe todas as almas suicidas da terra. Ela é governadora de Sírios, assim como o filho dela foi governador da terra, ela é governador de Sírios. Ela tem uma secretária chamada Celina, que faz as tarefas, que intermedia para ela, como Jesus tinha João Batista. A diferença é que Maria faz parte da segunda escala de espíritos. Se eu entender isso, eu passo a entender a evolução. Quando falarem de Maria, agora vai ficar muito melhor, porque nós vamos entender o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos entender a posição de João Batista, nós vamos entender a posição de Allan Kardec. E nós vamos ver que Allan Kardec e os espíritos que codificaram a doutrina não negaram em nada a moral de Maria ao dizer que ela entendia com relatividade a missão de Jesus. Pode falar isso com tranquilidade, tá? Podem continuar lendo com sabedoria. Ela busca Jesus não para tirá-lo da missão. Os parentes de Jesus fazem isso. Parente é diferente de família, tá, gente? Parente é tio, primo, tataravô, é parente. Família é irmãos, pai, mãe, tá? São famílias. Então Maria procura Jesus com uma intenção, os parentes de Jesus procuram com outros. Os espíritos fazem a
a colocação e inclusive separa a forma com a qual Jesus conversa com Maria. Eles fazem questão de separar da parentela Maria e os seus irmãos, tá? Trabalhem com tranquilidade, trabalhem sem medo, viu? Maria realmente era um espírito que estava ali junto com Jesus, compreendendo a missão dele. Compreendendo a missão dele. A gente nem sabia, tá? Os encarnados, nós nem sabíamos o que Jesus estava fazendo. Maria sabia, não tinha um grau maior de entendimento. E ela estava ali junto com Jesus, buscando esse comprometimento.